Bom, gente, do litoral voltamos para o oeste aqui. Nesta semana nós temos um prefeito em exercício, Henrique Mecabô, assumindo por 8 dias. Bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia, Fernando. Obrigado pela acolhida. Acordando cedo já na segunda-feira de carnaval, desafiamos o homem e ele apareceu. Você viu só, Fernando? E a gente vendo esse fundo de praia aqui. Tá louco, né? Deu até uma inveja de pensar nos cascavelenses que estão passeando, viajando. Mas estou feliz também com essa missão, esses 8 dias como prefeito em exercício, complementando aí o mandato do prefeito Renato Silva, que se licenciou por motivos pessoais. Tenho a missão de cuidar da cidade já desde sábado. Já tomei um torrão de sol aqui. Foi no terrão lá ontem? Fui no terrão, a calça inclusive vi chegando aqui que está suja de terra, mas é parte da missão e estou feliz com mais essa semana de responsabilidade. Henrique Mecabô, que é o vice-prefeito mais novo da história de Cascavel, está aí com essa responsabilidade. É a primeira vez que o senhor assume? É a segunda vez já. Eu assumi no ano passado, no meio do ano, naquilo eu me tornei o prefeito mais jovem da história de Cascavel. Então, dessa vez, até o Renato falou, viu, não é muita novidade, não é muita festa, mas é com certeza muito trabalho. Muito trabalho. Bom, nós vamos abrir para perguntas aqui para os nossos telespectadores. Você pode mandar sua pergunta para o prefeito, tá? 991170028. Vamos falar de temas relevantes aqui. Desafios dessa semana e alguns pontos sobre a cidade, ver o que a população tem para perguntar, tá bom? Vamos começar, prefeito, falando sobre o seguinte. Um dos maiores desafios da gestão, e que a gestão tem batido bastante, é a questão da violência nas ruas. E aí nós temos a Operação Resgate pela Vida. A Prefeitura divulgou, né, juntamente com a Guarda Municipal de Cascavel, números, 1.400 pessoas abordadas em várias partes da cidade. Como, na sua visão, né, tem sido? Qual a tua avaliação sobre essa operação? Fernando, esse é um trabalho extremamente desafiador. Eu acompanhei ano passado, né, cheguei a colocar o colete balístico e acompanhar as equipes da Guarda, da Assistência Social, da Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas nas ruas, para entender a realidade de quem estava lá. Se eram pessoas que estavam sem oportunidade de emprego, se eram pessoas em dependência química, se eram pessoas de Cascavel ou de fora, para entender como nós melhor poderíamos ajudar. E os resultados têm sido positivos. Há um ano atrás, claro que a situação ainda não está de todo resolvida, porque é uma dor do crescimento numa cidade que só cresce como Cascavel. Mas se nós lembrarmos de um ano atrás exatamente, a visão desse cenário na rua era ainda pior. Nós tínhamos visivelmente um número maior de indigentes, ali, de pessoas em situação de rua. Muitos foram enviados de volta às cidades de origem, nós gastamos mais que o dobro no ano passado do que no ano anterior, com essa redestinação, né, dessas pessoas. Mas o que é muito especial é que, em alguns casos, a gente tem, de fato, visto a reabilitação. A Prefeitura paga uma clínica com uma diária razoável, né, algumas clínicas parceiras, para atender essas pessoas, cuidar de quem está na rua, tirar do caminho das drogas. E, por exemplo, no ano passado, teve um caso que foi muito especial para mim, de algumas pessoas que haviam sido abordadas na rua, inclusive naqueles dias que eu acompanhei, foram para uma clínica de reabilitação, saindo de lá foram para um programa profissionalizante, gratuito, em parceria com a Prefeitura, de técnica em eletrônica industrial, estavam se formando, e eu conduzi aquela formatura, já empregados, mostrando que é possível ressocializar, é possível tirar da rua e, acima de tudo, mostrando que Cascavel tem oportunidade para quem quer trabalhar. A gente não pode deixar quem está acostumado a ficar encostado no auxílio, ficar ali na rua importunando quem é bem intencionado, está aqui em Cascavel para cuidar da sua família. Isso a gente não pode deixar que se perpetue. Mas existem maneiras de estender a mão, de tirar da rua, de profissionalizar e dar um caminho melhor para quem mais precisa. O internamento involuntário, que aqui em Cascavel também acontece, ele gerou bastante polêmica na região de Curitiba, o senhor deve ter acompanhado. Por aqui, tem funcionado? Como que está a repercussão na sociedade? E os resultados como um desse que o senhor acabou de citar, né? Tem funcionado bem, sim, Fernando. Felizmente, nós temos uma classe médica sensível, que sabe bem diferenciar de maneira técnica os casos que precisam desse internamento voluntário ou não. A gente não faz nada de ofício, né? A Guarda não tem esse poder, nem a assistência social. Mas com o amparo médico, técnico, visualizando aquele paciente que às vezes já é reincidente, já foi encontrado 2, 3 vezes sem sair daquele caminho, aí sim nós temos respaldo técnico já desde o ano passado para internar involuntariamente
E, felizmente, o que nós recebemos muitas vezes é a gratidão da família, que não sabia mais o que fazer. Percebeu que aquela pessoa já tinha se afundado tanto na droga que ela não ia mais sair da rua se não fosse a mão forte da prefeitura tirá-la dali e levar a uma boa clínica de reabilitação. Então, em geral, aqui os resultados são positivos. Curitiba até deu esse passo depois de nós aqui em Cascavel. E a gente fica feliz de ver que o que nós fazemos aqui está sendo até importado por cidades maiores do estado. Perfeito. Prefeito, vamos falar agora um pouco sobre a presença da Guarda Municipal de Cascavel. Nós tivemos recentemente 2 casos que chamaram um pouco a atenção e preocuparam a população. O senhor também acompanhou aquele caso do Ciro Nardi, onde um ambulante ele estava filmando uma menininha ali na presença dos pais, aquilo trouxe uma angústia, depois descobriram que havia vários vídeos desse idoso no celular, vários vídeos de crianças no celular desse idoso, um ambulante, e também teve um idoso que foi agredido no banheiro da Wilson Joffre, uma praça também muito movimentada, onde tem a feirinha do produtor e onde há um posto ali da Guarda Civil Patrimonial. A questão, inclusive a gente recebe bastante dos telespectadores, é como que funciona essa presença efetiva da Guarda e se tem sido pensado algum reforço sobre isso. Fernando, com certeza, obrigado pela pergunta. É um desafio, né, cuidar de segurança pública, saúde e segurança pública são temas que nunca se resolvem, são desafios diários. Quando a gente fala da Guarda, é óbvio que é impossível para a Guarda estar presente em todo lugar o tempo todo. O que nós temos que garantir é um efetivo grande o suficiente para que essa presença, quando necessária, seja rápida. E isso tem sido feito, tanto que em Cascavel, as pessoas muitas vezes referenciam ao falar de segurança mais a Guarda do que a Polícia Militar, que é o tradicional. E não há competição entre as duas forças, são forças que se complementam e a Guarda Municipal, a Guarda Civil Patrimonial, existem para amparar, de fato, a Polícia Militar no seu trabalho. Então, primeiro, a gente fica feliz por esse reconhecimento. A marca Guarda Municipal de Cascavel é bem estabelecida, é bem reconhecida pela população e a população sabe que pode contar com a Guarda. O que a gente tem feito, né, que é algo que estava no nosso plano de governo, do qual eu fui revisor final, é acelerar a dobragem do número efetivo da nossa Guarda. A gente prometeu, ao longo do mandato, contratar mais 150 guardas municipais, para além de complementar a força da Guarda Civil Patrimonial, que daí cuida mais dos próprios públicos, não tanto da segurança pessoal, de casos de crime. Né? E o que é muito interessante é que, nesse momento, nós temos 28 novos guardas em formação, nessa linha de dobrar esse efetivo e seguir bem amparando a polícia. Né? A nossa guarda treina guardas de outras cidades que vêm para cá, então é uma guarda referência, tem atendido rápido. A gente, claro, se solidariza com as famílias que passam por esse tipo de situação, porque gostariam de ter um guarda lá na hora. Eu também gostaria que estivessem lá presentes. Mas as nossas métricas de agilidade, de responsividade são muito boas e a gente espera que continue assim. Com essas contratações, há uma previsão de colocar guardas fixos em alguns locais estratégicos? Por exemplo, hoje de manhã nós mostramos também, teve uma confusão no Terminal Oeste de Cascavel, terminal que geralmente, ali frequentemente tem casos de polícia, ali perto da Praça da Bíblia. Haveria a possibilidade disso, né, de mais equipes e uma equipe fixa no terminal? Nós estamos, para você que está chegando agora, essas imagens foram divulgadas pelo coronel Divonzir, da Polícia Militar. Houve um homem esfaqueado no Terminal Oeste no sábado à noite e mesmo com a presença da polícia, o agressor tentou esfaquear novamente, uma confusão generalizada. Ou seja, né, por exemplo, Terminal Oeste, teria como colocar uma equipe fixa por ali? Claro, Fernando, é uma possibilidade. A grande dificuldade, muitas vezes, de deixar uma equipe fixa é que, a partir do momento que nós determinamos um posto fixo, em certo sentido, sem aumentar o efetivo, nós estamos tirando gente da rua, que poderia estar circulando, vigiando a cidade de maneira mais ampla. Então, o primeiro passo é o que nós estamos fazendo, contratar mais e formar para determinar novos postos fixos para a nossa guarda. Quero, inclusive, já aproveitar a oportunidade de deixar um abraço aqui ao coronel Divonzir, que é um amigo, alguém que interage de maneira muito saudável com a prefeitura, nesse trabalho complementar, né, da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Perfeito. Tem chegado perguntas aqui, vou ler uma do Maicon. Pergunta para o prefeito, o recapeamento asfáltico que está sendo feito no bairro Alto Alegre, ele está sendo fiscalizado? Não só no Alto Alegre, mas foram lançadas aí obras em várias ruas de Cascavel. Há um acompanhamento, uma fiscalização dessas obras, prefeito?
Com certeza, Fernando. E nessa semana em especial, a missão é minha. Eu já estive fiscalizando especificamente essas obras do Alto Alegre, e nessa semana devo visitar não só as obras do Alto Alegre, mas também do Lago Azul, as 20 ruas que a gente está fazendo lá na região norte. São vários trabalhos de asfalto em paralelo, porque a gente ouviu a população, sentiu que a grande dor do município era essa. Aqui mesmo no Maria Luísa, aqui no entorno da Tarobá, nós temos malha asfáltica que tem às vezes mais de 30, 40 anos, mais velha ainda do que eu. Então, é importante ter trabalhos complementares de tapa-buraco, de reperfilamento, de recapeamento e, em alguns casos, como lá no Lago Azul e na região norte, de fazer o asfalto do zero. Isso tudo está sendo acompanhado, está sendo fiscalizado. Em alguns casos, o nosso diferencial como Cascavel é que nós somos donos de uma usina asfáltica. Então, nós contratamos de maneira terceirizada apenas a mão de obra, porque a gente não teria braço para dar conta de tudo sozinho, mas o insumo, o asfalto, o material que vai para aquela obra é da prefeitura, e isso barateia muito custo, permite que a gente chegue a vários lugares. São aí quase 130 milhões de reais já confirmados em reperfilamento e asfalto novo pela cidade. Se não tiver de acordo, não tiver com qualidade, vai cobrar a empresa. Com certeza, sem dúvida, e o secretário Severino Falador tem ficado muito em cima disso. Perfeito. O prefeito, Renato Silva, mesmo tirando alguns dias por questões pessoais, já publicou uma missão para ti na rede social. Nós acompanhamos ontem, olha aqui, é sobre o caso de um venezuelano que, segundo informações que nós obtivemos, ele teria ido a uma unidade de saúde ali com um sangramento muito forte. E só vou destacar aqui, ó. Solicitei ao prefeito em exercício, Henrique Mecabon, um levantamento detalhado sobre o fluxo de atendimento deste caso. Não vamos aceitar empurra-empurra quando o assunto é saúde da população. Se puder comentar um pouco sobre esse caso e a determinação, já a missão dada pelo Renato para você? Claro, Fernando. Nós conversamos ontem ainda pelo telefone. É um caso sobre o qual eu fui alertado pelas redes sociais, me marcando numa publicação da imprensa. Então, quero aqui ressaltar o trabalho positivo da imprensa de nos alertar sobre os desafios e da população que manda mensagem para a gente. Porque numa cidade desse tamanho é difícil estar com o olho em tudo. Então, eu fiquei sensibilizado com o caso, no que vi a notícia, busquei conversa com o nosso secretário de saúde, eu já estava prefeito em exercício no sábado de manhã, e nós primeiro resolvemos o que era mais urgente, que era garantir a vaga para esse venezuelano, que hoje reside em Cascavel. Nós temos boa interlocução com o governo do estado, e no que alertamos eles, a vaga já foi garantida desde ontem cedinho, esse paciente já está no hospital. Mas, para além disso, parece, no mínimo, ter havido, junto à família, alguma falha de comunicação. Esse caso, dessa complexidade, é responsabilidade do governo do estado, não do município. E a família não havia entendido isso. Talvez isso que tenha dado essa visão de empurra-empurra. Então, eu, ontem à tarde, por telefone, conversei com o prefeito Renato Silva, e ele disse que publicaria uma nota escrita, já que está em férias, eu estou atrapalhando as férias do prefeito, o descanso, mas eu, ao mesmo tempo, publiquei ali em vídeo nas redes sociais que a gente tinha determinado uma averiguação para entender se o protocolo do município havia sido seguido de maneira correta, porque essa família ficou sentindo que estava sendo empurrada de uma unidade para outra, sem encaminhamento para o Estado, que era, de fato, o destino final. Isso, claro, não é para atropelar o trabalho técnico da classe médica, que com certeza recebeu no melhor da sua capacidade. Mas é para entender se em algum momento houve falha de comunicação, alguma falha de sistema que não permitiu que essa família entendesse que esse paciente estava esperando um leito no Estado. E, felizmente, assim que nós contatamos o Estado entendeu a urgência do caso e colocou esse paciente para dentro do hospital. O caminho, claro, para conseguir a vaga não é a imprensa, não é porque essa família foi e fez um alarde, digamos assim, e de fato merecido pela gravidade do caso, não é por isso que esse paciente foi colocado. Mas foi importante para que nós tivéssemos essa oportunidade até de revisar os nossos processos. Para a gente finalizar, prefeito, geralmente, quando um vice toma posse, e no último caso também, há inaugurações, há anúncios a serem feitos. Tem coisa por aí nesta semana? O que vem por aí? Dá para dar um spoiler? Fernando, teremos algumas novidades sim, e uma que eu quero destacar que é muito especial é que eu vou poder fazer a entrega pessoalmente de uma impressora 3D de mais alta tecnologia que eu pude articular junto ao governo do estado já desde o ano passado para o nosso centro de apoio pedagógico às pessoas cegas ou com visão reduzida. Porque muitas cidades dependem nesse serviço que se chama de CAP, ou até no CAS, que é de apoio à pessoa surda, só do governo do estado. Mas Cascavel tem essas unidades municipais e vinha tendo dificuldade para imprimir o material em braille
para os alunos cegos. Eu, lá no começo do mandato, visitei a unidade, vi que havia essa demanda, e daí, numa primeira ida a Curitiba, descobri qual era o caminho para conseguir trazer uma nova impressora 3D de lá, com corte a laser, enfim, para dar agilidade na produção desse material. Eu lembro que no dia descobri qual era o caminho, tinha pouco prazo para ser solicitada a verba para chegar esse ano, liguei para o Renato e em 15 minutos já tinha o PDF ali, o ofício dele assinado no meu WhatsApp, para eu protocolar junto ao governo do estado, e agora essa impressora, que é bem grande, está aqui, eu vou poder entregar essa semana, é uma das novidades que vem por aí. Perfeito. Henrique Mecabô, prefeito em exercício, obrigado pela presença aqui no PH e uma ótima gestão por esses 8 dias. Obrigado, Fernando. Quero agradecer a Tarobá pela receptividade de sempre e sigo aí à disposição ao longo da semana. Obrigado. Valeu, que Deus te abençoe.